seja bem-vindo ao telecurso de Introdução à Ciência Política. Vamos andar pelas origens da política como ciência e como filosofia. Vamos explorar também o universo político brasileiro, compreensível para alguns, um mistério para muitos. E você vai ver que ciência e filosofia não são a mesma coisa. Quando o assunto é ciência política, filósofos e cientistas andam por caminhos diferentes. Os filósofos pensam o mundo como deveria ser. Os cientistas estudam o mundo como ele é. A filosofia política começou com Sócrates, teve continuidade em Platão, Aristóteles e segue, século após século, através de outros importantes pensadores. A filosofia trabalha no plano da idealização das verdades sobre os homens e suas formas de coexistir em sociedade. A ciência interpreta o mundo a partir da realidade. Mas a ciência política, ainda que baseada nestas interpretações pragmáticas, não pode prescindir da teoria filosófica consolidada através dos tempos, porque ciência e filosofia aliadas constroem as soluções necessárias aos conflitos sociais e políticos. Não podemos confundir ciência com filosofia. Mas quem vai nos explicar isso de verdade é o professor Otaciano Nogueira Filho. Ele vai estar conosco em todas as aulas daqui para frente. Professor, é preciso mesmo se fazer essa distinção entre o que é a filosofia política, o que é a ciência política. A filosofia é o idealismo, é um ideal de um pensador, e a ciência é a realidade? Exatamente isso. O que faz o filósofo político, o que fizeram os filósofos políticos ao longo da história? Eles idealizaram os modelos de democracia, de autocracia, né? Todas essas palavras de origem grega que nós conhecemos, timocracia, etc. E o que fizeram os cientistas e o que fazem os cientistas políticos? Na realidade, eles descrevem as coisas como devem ser. Então a diferença entre ciência e filosofia está exatamente nessa distinção. A filosofia política estabelece como as coisas devem ser. E a ciência política descreve as coisas como elas devem ser. Ou seja, usa a realidade para explicar a própria realidade. Desses filósofos históricos da antiga Grécia, Roma, o que nós herdamos, o que foi de importante que ficou desse dever ser da política? Ficou tudo, ou quase tudo do que eles imaginaram, do que eles pensaram, do que eles deixaram como legado da sua especulação, do seu pensamento e das suas proposições. Tudo isso nós herdamos, a começar pelas próprias palavras. Eu já me referi aqui a algumas delas: a democracia, a timocracia, a autocracia, a aristocracia. Todas essas palavras são de origem grega, são gregas, e nós as utilizamos até hoje. Por quê? Porque os conceitos não mudaram, os conceitos são os mesmos. O que mudou foi a realidade. E aí é preciso lembrar uma outra particularidade. Como a filosofia política estipula como as coisas devem ser e a ciência política descreve como elas são, é preciso um mecanismo que decida se elas devem permanecer como são ou se devem mudar. Esse mecanismo é a política em si, é a atividade política. Mantendo um pouquinho o assunto lá na história, Sócrates é mesmo o mestre primeiro, o mestre maior? De todos eles é considerado o fundador da ciência política, né? Ele tinha como lema: conhece-te a ti mesmo. E há uma tríade, são três grandes patronos da filosofia política. Sócrates, de cujas especulações nós nada conhecemos. Platão, que foi seu discípulo, seu amigo, seu seguidor, que nos transmitiu tudo o que nós conhecemos sobre a vida de Sócrates, e Aristóteles, que foi discípulo de Platão e complementou essa obra formidável, extraordinária, que Sócrates nos legou e que Platão nos transmitiu. Professor, a filosofia, se ela é o dever ser e a ciência é o que tem que ser,
No que se baseiam ou no que se basearam os filósofos também quando fizeram suas avaliações e suas preleções? Se o cientista se baseia no real, no que acontece, no que se baseia o filósofo para dizer isso deve ser assim? Ele formula o ideal. Quando nós falamos em democracia, nós conhecemos muitas formas de democracia diferentes, né? Quais as formas que eles nos legaram? A fórmula ideal. Platão mesmo escreveu a República, descrevendo o que seria a República ideal, que nunca se materializou. A democracia que nós conhecemos, portanto, é muito diferente da democracia platônica, da democracia de Platão, né? Hoje, o nosso conceito de democracia é muito variável em função da própria ciência política. Quando nós falamos em democracia, falamos em eleição. Quando nós falamos em eleição, falamos em voto, né? No entanto, o voto é um instrumento para se chegar à democracia. É apenas um procedimento. Por isso, essa democracia que se baseia apenas na eleição, nós chamamos de democracia procedimental. E a democracia que permite aos cidadãos participar das decisões políticas é aquela que nós chamamos de democracia decisional. Então, essas diferenças todas, né, nem todas foram imaginadas e pensadas pelos filósofos. Porque a realidade que Platão, que Sócrates e que Aristóteles viveram era de uma democracia direta, que hoje não se pratica mais porque é impossível, né? Nós sabemos que Atenas tinha entre 300 e 400 mil habitantes. Isso é hoje menos do que a maioria, ou uma grande parte, a maior parte das cidades brasileiras. Então veja que a democracia direta se tornou apenas uma idealização. Mas ao longo da história, ao longo dos séculos, nós fomos aperfeiçoando, melhor dizendo, essa noção de democracia, ou nós convertemos o conceito? Não, nós fomos aperfeiçoando, nós fomos aprimorando. E a história, né, que Cícero disse ser a mestra da vida, serviu exatamente para isso. Para quê? Para que nós utilizássemos o conhecimento que tínhamos da democracia que era praticada e chegássemos à democracia que nós aspiramos, que nós queremos e que nós pretendemos, né? Essa foi a lição que a história nos deixou e que a história nos proporciona. Se a origem vem de Sócrates, quem mais no decurso de tempo da filosofia e da ciência política, quem mais